Olá pessoal, tudo bem? Sou o Francisco, vou trabalhar com vocês então hoje o Podcast Studio. Por que o Podcast Studio, né? Antigamente tinha um Anchor que era muito bom para fazer então podcast. A Spotify comprou eles deram uma modificada, mas atualmente esse ano não tem muita estabilidade. Então há uma transição, se vai se continuar ou estão fazendo uma retomada, uma atualização e com isso a gente tem buscado alternativas então ao Anchor como o Podcast Studio. Esse aplicativo ele é gratuito e além de ser gratuito, ele pode ser instalado tanto no Android quanto no iOS. No computador a gente também pode instalar, só que é necessário configurar o nosso computador para ele aceitar a instalação de aplicativos. Nem todos os sistemas operacionais que os computadores então vêm instalado aceitam diretamente a instalação desse aplicativo que foi feito pensado para celulares. Além disso, pessoal, dele ser gratuito, né? Ele cada áudio que a gente grava, ele aceita então 15 minutos de gravação. Para fazer login é necessário então ter ou fazendo um cadastro no aplicativo ou podemos logar diretamente para nossa conta Google e conta Facebook. Além de gravação, essa ferramenta ela permite então publicar no Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, distribuir então em N possibilidades, e-mail, WhatsApp, esse podcast produzido. Além de distribuir, nós podemos analisar os dados estatísticos, né? Quantas pessoas ouviram, então isso é interessante para ver o quanto se propagou esse material que a gente produziu. Tem ferramentas simples ali para edição, como cortar o início e o fim, a possibilidade de adicionar alguns efeitos durante a gravação e a possibilidade de adicionar também música de fundo. A gente pode importar então essas músicas e colocar, né? Sempre cuidar os direitos autorais das músicas que a gente está escolhendo para colocar no nosso podcast. Vamos junto então ver como é que instala e utiliza essa ferramenta aí como uma estratégia então de envolver tantos professores, estudantes, a comunidade no geral que tem interesse em estar utilizando essa ferramenta como comunicação, como uma ferramenta de aprendizagem e de interação, desenvolvimento de curiosidade, entretenimento. Bora lá? Então, pessoal, vamos ver agora como é que faz a instalação do app. Nós vamos clicar aqui, né, e vamos procurar Podcast Studio. A segunda opção vocês vão ver aqui aparecer para mim. Clico em instalar. Tem apenas 10 megas o app. Lembrando que ele é gratuito, tem essa versão gratuita, mais a versão paga dele, né? Mas já a gente consegue fazer todo o propósito dentro da versão gratuita. A gente pode fazer então o login ou pelo Google ou pelo Facebook ou fazer a inscrição no aplicativo. Eu vou clicar aqui em começar. Depois de clicar em começar, aqui eu tenho que aceitar que ele grave o áudio durante o uso do aplicativo. Clico em aceitar, permitir. E agora eu vou clicar aqui em começar. Se eu começar, ele viu que ele já abriu aqui uma instrução de como é que faz para gravar, né? O vermelho botão vai ser para gravar. Mas eu vou fechar isso aqui porque vocês vão ver que quando eu entro sem fazer login, eu não vou ter a minha pasta guardada. Então eu preciso fazer o login aqui para poder criar as pastas, aí guardar o material que eu fizer do podcast. Então aqui faço inscrição, clica aqui em se inscrever e aí abre a possibilidade de se inscrever na modalidade assim ou fazer a partir de uma conta Google ou Facebook. Como eu tenho conta Google, vou clicar aqui na conta Google, que ele vai sincronizar então com a minha conta. Eu escolho a conta que eu quero, cliquei. Tem que clicar aqui em acertar os termos, inscrever-se. Continuar. Aceitar aqui de novo, vamos lá, inscrever-se. Fechou. Como eu sei que deu certo? Quando eu clicar aqui no menu aqui em cima, vocês vão ver aqui, ó, que vai aparecer então o meu perfil, ó, puxou a foto do meu perfil do Google, meu nome aqui, né, meu apelido. Se eu clicar aqui, ó, no menu e em perfil, eu posso alterar a foto, eu posso alterar aqui no lápis o nome que tá e também uma leve descrição também eu posso estar alterando, ó, a breve biografia, certo? E clico em guardar aqui, que aí as alterações vão ser armazenadas. Aqui mostra quantos downloads foi feito, quantos seguidores, quantos likes teve o meu material.
Volto aqui no menu, clico aqui no menu de novo. E aí o que nós temos nesse menu? Criar o nosso podcast, vai ser aqui essa aba. Rascunhos, quando eu guardo esse podcast e ainda não publico ele, vai ficar nessa pasta. Quando eu publico, né, submeto esse podcast, ele vai aqui então para essa plataforma. Estatística para ver os dados dele, quantas pessoas ouviram o material que tu compartilhou. No podcast, já vou aparecer aqui para vocês, eu posso criar a minha pasta. Vocês vão ver aqui que tem uma pasta, né? Onde ficam todos os podcasts que eu gravei. Aqui vocês podem criar, o limite é só uma pasta. Então vou clicar aqui para mostrar a vocês, ó. Clico em começar do zero a pasta, então vou colocar o nome dessa pasta, a foto que eu quiser ali, né? Depois a categoria eu vou colocar, então escolher que categoria tá, o idioma, descrição, né? Se tem Twitter, e-mail, se eu quero preencher isso aqui, depois eu clico em guardar ali no final e aí tu vai ter a pasta assim como eu tenho aqui, ó, tá? Versão gratuita só pode ter uma pasta. Aqui vocês podem ver que eu posso adicionar ao meu material que eu fiz de podcast, né, de ensaios. Eu posso colocar então em outras plataformas aqui, ó, tá no Speaker, né, o meu podcast, eu posso colocar na Apple, no Spotify, tem a Amazon aqui também, que podem ser disponibilizados esse material que a gente está fazendo. Bom, aqui já é meu material final, quando eu já gravei. Então vamos lá gravar. Clico no menu aqui em cima, clico em criar, e aqui já está a aba então para gravar. Quando eu apertar no botão gravar, ele já vai sair gravando. Podem ver que ele já está captando aqui a intensidade do microfone. O microfone está ativo, cuidem isso, está on ali, e ele vai sair gravando. Se eu quiser colocar um efeito sobre a minha gravação, tem alguns efeitos já prontos aqui no aplicativo. Se eu quero usar, eu vou clicar e aí eu espero executar o efeito ou eu posso falar sobre o efeito, né? Vai ficar então competindo com a tua voz. Então fica a critério de vocês. Eu vou colocar aqui então um efeito para vocês ouvirem. Aí sim, depois que passa o efeito, eu vou lá e gravo. É a dica que eu dou, né? Bom, aí eu tô aqui com ele e eu quero gravar. Então, clico aqui, né? Ativei o microfone de novo. E aí eu clico em gravar. Boa tarde, pessoal. Estou passando aqui para informá-los, então, sobre o que nós temos que se organizar essa semana de estudos da nossa disciplina. Quais são os livros, quais são os vídeos que são recomendados, que estão no nosso Moodle como material de estudos. Então, é uma estratégia de usar aqui, só de exemplo, a gravação, gente. Terminei de gravar, pauso, né? Vou lá, clico em pausar, se eu quero pausar e continuar, clica de novo em cima do botão pause, né? É o mesmo botão do REC de gravação. E quando eu parei, terminei, não quero mais gravar, eu clico aqui no stop, então, clico em cima, parou. Então aqui já está gravado. Se eu quiser compartilhar já direto, sem fazer nenhuma edição, só clicar no botão e já vai para a etapa. Se eu quero guardar em rascunho lá, como a gente viu no menu, clica em rascunho. Só que eu quero editar. Se eu quero editar, eu clico aqui, ó, editar. Então eu clico ali em editar. Aí eu tenho a possibilidade na edição, são poucas coisas que eu tenho para editar. Se eu posso cortar o início desse áudio, por exemplo, esse pedaço aqui eu posso ouvir, né, no play ali, ó. E aí eu vi arrastando aqui o áudio que esse início não ficou legal. O que eu posso fazer? Eu clico aqui em começar aqui, ó, no botão. Aí essa parte em branco não vai ficar mais no meu áudio. E lá no final, se eu quiser, eu arrasto lá pro final, ó, empurra no touch ali, eu vou lá pro final e no final eu quero tirar esse pedaço aqui, ó. Eu ouvi, né? Não ficou legal esse final. Então eu clico aqui, terminar aqui. Essa parte branca não vai mais pertencer. Se na hora que eu for recortar, agora eu clico lá em cima em recortar, ele vai me perguntar se eu quero manter a seleção ou excluir essa seleção, né? Ou posso cancelar o que eu fiz. Então, mas eu quero manter a seleção, que é a parte então que ficou em amarelado ali. E aí eu clico lá em voltar, ele vai perguntar guardar as alterações ou descartar alterações. Se só fez para treinar, só descarte, se não quer descartar. Se eu quero guardar, clica em guardar. Pronto. Agora sim. Agora eu quero compartilhar, então vamos lá. Clica ali em compartilhar, no botão. Clicar então no botão compartilhar. Eu vou preencher os dados que eu quero aqui, né? Episódio, ou vai ser temporada. Então, como é que vocês querem descrever o material de vocês. Adiciona a descrição, uma foto se vocês quiserem. Eu posso aqui então pegar uma imagem, colocar aqui e aí fazer o upload.
Aqui ele está perguntando se eu quero avaliar o aplicativo, vou colocar agora não. Feito, saiu da pasta rascunho e foi para podcast, já está lá publicado. Aqui esse tutorial, talvez mais tarde e tal. Vou lá, minha pasta podcast do Chico e vou ver aqui, ó, o que eu gravei agora há pouco, o último 23 segundos, se eu clicar aqui. Boa tarde, pessoal. Estou passando aqui para informá-los, então, sobre o que nós temos que se organizar essa semana de estudos da nossa disciplina. Quais são os livros? Fechou, gente? Se eu quero editar, tem ali o lápis. Se eu quero apagar, tá ali. Se eu quero compartilhar, clico aqui. E aí eu posso escolher o contato no WhatsApp que eu quero compartilhar. E aí terminou, então, a proposta de fazer um podcast. Ah, eu quero colocar um áudio nesse podcast. Então a gente vai deixar para o próximo vídeo adicional, plus falar sobre como adicionar um áudio, então, ali durante a minha fala e tocar um áudio, né? Porque a gente precisa ver aonde que a gente vai pegar esses áudios que tem, então, licença para a gente utilizar, né? Porque nós temos as questões dos direitos autorais das músicas. Então, tem músicas que a gente colocando aqui, pode ser que ele aceite, mas a gente está indo contra a legislação em relação aos direitos autorais. Então, tem sites específicos, o YouTube tem uma página, então, só para isso, para a gente pegar músicas licenciadas. Certo, pessoal? Espero ter ajudado vocês. Espero, então, até o próximo vídeo. Grande abraço. Tchau, tchau.